Então, muito bom dia. Vamos dar início aos trabalhos. Uma palavra de apresentação da nossa preletora, que é professora catedrática do Departamento de Sociologia do ISCTE e é uma pessoa que sempre, toda a sua vida, desde 78 pelo menos, se dedicou à sociologia hospitalar, à sociologia na saúde. Tendo mesmo desenvolvido a sua tese de mestrado sobre... Doutoramento. O seu doutoramento, aliás, o seu doutoramento sobre este tema, que é um livro de referência. Enfim, permite-me, digamos, antes de ouvirmos a senhora professora Graça Carapinheira, o que faremos com todo o gosto, permite-me dizer algumas palavras, reafirmando os cumprimentos que há pouco fiz e os agradecimentos, e regozijar-me pela escolha do tema das feridas, coisa que já vem desta preocupação desde muitos séculos antes de Cristo, com muitas alterações no tratamento, isto porque a ciência, ao sendo efêmera, modifica-se e modifica os comportamentos. Esta Sociedade de Feridas, a ELCOS, tem dado um contributo muito positivo na divulgação do tema e tem-o descentralizado por todo o país em núcleos que ativam nas suas diversas regiões este tema. É muito interessante, interessa a diversas especialidades, a conjunção de saberes é essencial, o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o sociólogo, a podologia, tudo, enfim, todas as áreas são importantes numa chaga que é uma chaga clínica, mas é uma chaga social, todos nós temos a noção disso. Por outro lado, a boa prática é aquilo que todos pretendem oferecer a quem tratam. Os senhores enfermeiros estão muito junto dos doentes, tem quem talvez esteja mais junto deste problema, mas não sozinhos também não conseguem, digamos, dominar o tema. E é exatamente o enquadramento global, quem melhor poderá fazer o enquadramento de uma chaga social que uma socióloga, não é? E, portanto, vamos ouvir com atenção o que tem para nos dizer a Sra. Professora Graça Carapinheira, a quem agradeço a sua presença, tive gosto em conhecê-la pessoalmente, já trocámos algumas impressões, e estou ansioso de ouvir o que tem para nos dizer. Muito obrigado. Oxalá goste. Muito obrigada. Muito bom dia a todos os congressistas. Quero desde já agradecer ao Dr. Daniel Menezes, à Sra. Enfermeira Cátia Furtado, o convite que me foi dirigido para fazer a conferência de abertura de um congresso onde eu acho que nunca estive, pelo seu tema, não é? Porque é sobre úlceras e feridas. Queria dar as boas-vindas também aos congressistas, desejar que este dia e meio seja um dia fértil em termos de troca de conhecimentos, de experiências, de aquisição de novos métodos e novas formas de abordar uma situação tão complexa como é uma ferida. Por outro lado, desejar também que a minha contribuição, que eu penso que é simples demais para a complexidade dos problemas que estão envolvidos na gestão clínica das feridas e das úlceras, venho trazer alguns contributos. E digo isto com a humildade de quem não fez propriamente nenhuma vez investigação direta de observação e de análise dos contextos onde se tratam feridas. Tive a oportunidade de ir olhando e observando algumas vezes o tratar feridas de doentes acamados e as ditas caras, mas nunca feridas no sentido mais amplo, mais complexo, mais profundo e mais articulado, digamos, a problemas de doença que geralmente chegam aos hospitais
porque foi nos hospitais que eu comecei a fazer investigação na área da Sociologia da Saúde, onde estive 3 anos. E, portanto, há muito tempo, eu já sou um bocadinho velha, e, entretanto, tive a oportunidade de perceber que realmente tratar de uma ferida exige uma série de gestos, atos, atitudes, de abordagem, de aproximação, de criação de empatia, de criação de confiança, em que muitos profissionais estão envolvidos e foi muitas vezes com muito respeito que eu olhei para todos esses procedimentos, às vezes feitos em situações sem grandes recursos. Digamos assim que esta é uma abertura mais genérica às questões que eu quero tratar convosco. Eu estava com esta ambiguidade, falo aqui ou falo ali, porque eu geralmente quando escrevo a lápis e às vezes, se não tenho luz bem dirigida, não consigo perceber o que é que escrevi ou as ideias que registrei. Digamos assim, eu vou fazer um esclarecimento. Desde logo, porque eu acho que é importante fazer este esclarecimento. Nós, na Sociologia e nas Ciências Sociais em geral, quando abordamos a questão imaginem, das feridas ou das úlceras, ou quando pensamos nas feridas ou nas úlceras, ou quando ouvimos relatos de doentes que ao longo dos seus itinerários terapêuticos nos vão contando as feridas que tiveram, os problemas que advieram de uma doença crónica ou de uma cirurgia. São várias as situações que na minha memória estão registadas nas entrevistas que eu fui fazendo a doentes relativamente a um único objetivo. Eu só queria saber como é que os doentes organizam a sua carreira de doença. Que trajetos fazem, quem escolhem, que recursos é que são mais difíceis de obter, como é que se contornam as dificuldades no acesso a esses recursos. E no meio destas histórias que os doentes me iam contando, eu fui percebendo que, de facto, a questão das feridas e das úlceras eram particularmente problemáticas, na medida em que as famílias sentiam-se menos munidas de capacidade, a dita capacitação, de que se fala tanto hoje, para poder dar uma resposta que fosse adequada. E, portanto, usavam-se vários recursos para o poder fazer. Este é um dos registros que eu tenho na minha memória e que, na altura, me fez pensar, de facto, há tantas doenças tão graves e como é que uma ferida ou uma úlcera pode ocupar tanta preocupação e tanto investimento emocional, afetivo, de caráter prático, alimentar, de conforto, trabalho de conforto, que é preciso dar a doentes que têm este tipo de problemas. E estou a dizer isto porquê? Porque nós, na Sociologia, comecei assim, temos uma abordagem à saúde e à doença que não é igual à abordagem médica. Nós não sabemos nada de medicina, não temos qualquer formação clínica e, para nós, digamos assim, o que nos importa é enquadrar feridas, úlceras e respectivos quadros de doença a que estão associados como realidades sociais. Eu muitas vezes digo, uma doença é um facto social total para as ciências sociais. Há várias ciências que conseguem disponibilizar conhecimento para poderem analisar, abordar analiticamente, compreender, interpretar o que é doença e o que é saúde. E fazemo-lo sempre com uma perspectiva que geralmente privilegia 2 características que me parecem fundamentais. Para já, não é uma entidade clínica para as ciências sociais. É uma realidade social complexa e multidimensional. E, nesse sentido, como entidade clínica, que geralmente
é necessário saber as causas, é necessário perceber as consequências e é necessário também pensar e refletir sobre as repercussões biológicas e fisiológicas, é o que fazem os profissionais de saúde. Todo esse processo terapêutico é muito importante ser abordado pelo lado das ciências sociais, na medida em que vão tentando identificar os fatores. Quais são os fatores que se vão articulando a esse processo terapêutico e que a medicina não tem condições para tratar, porque não se trata de uma realidade clínica para ser tratada, não são fatores clínicos, são fatores sociais. E, nesse sentido, uma primeira ideia é que uma ferida é um facto social porque corresponde a esta realidade complexa e multidimensional, tal como as doenças, tal como a saúde em todas as suas dimensões. À volta da ferida e por causa da ferida são mobilizados conhecimentos científicos, conhecimentos técnicos que se convertem em saberes operatórios de múltiplas profissões de saúde, inseridas numa específica organização da divisão do trabalho. Há sempre a organização da divisão do trabalho em saúde, porque as múltiplas profissões são chamadas a participar nessa organização do trabalho a partir das competências específicas que estão disponíveis na sua formação, que estão treinadas na sua prática e que permitem fazer abordagens que são complementares entre si e que, na sua complementaridade, tratam os vários ângulos digamos assim, desta entidade clínica que se chama ferida. Logo, para nós, sociólogos, é muito importante ver profissões envolvidas numa organização da divisão de trabalho que, por sua vez, está ligada, digamos, a um modelo organizacional específico. Daquilo que eu sei, eu espero não estar enganada, a maior parte das feridas e das úlceras são tratadas em contexto hospitalar. E, neste sentido, nós temos também um quadro de fundo, que é o hospital como organização. Um hospital, portanto, que é uma organização complexa também, em que há duas linhas de autoridade, a linha da gestão e a linha das profissões, não é? Elas funcionam em paralelo, vão-se tocando de vez em quando, em tensão, vão permanecendo algumas vezes em equilíbrio, mas um equilíbrio sempre instável, mas a verdade é que o hospital, como organização, não pode ser compreendido sem pensarmos que em cada ato de saúde que ali se pratica, estão sempre a funcionar duas linhas de autoridade que emanam, de um lado, a linha da autoridade burocrática do lado da gestão, a linha da autoridade profissional do lado dos profissionais. E isto, desde logo, desenquadra a úlcera e a ferida da sua perspectiva estritamente clínica e coloca numa outra perspectiva que é mais abrangente. À volta da ferida, como é que a organização hospitalar responde a situações de intervenção direta, uma intervenção clínica direta que tem que ser eficaz, porque se não for eficaz pode criar situações de septicémia e, nesse sentido, pode haver complicações. Em última análise pode haver amputações e todo este quadro de prognóstico e de predição que se vai-se formulando a partir dos recursos, das ideias, das concepções terapêuticas que estão instaladas nos profissionais e que a organização, por seu lado, dá cobertura, deve dar as condições para a segurança e para a confiança de que todos estes requisitos sejam cumpridos. E é nesse sentido que, para nós, no âmbito da sociologia, nós temos estes olhares. É o olhar sobre organizações, profissões, relações terapêuticas, atos terapêuticos. Quem está envolvido? Como é que está envolvido? Com que concepções terapêuticas está envolvido? E como é que a organização disponibiliza, ou faz funcionar as suas linhas de autoridade face a situações que não podem ser evitadas e que têm que ser respondidas.
correndo o risco de, ao não serem respondidas, criar uma problemática, digamos, complexa, uma outra problemática complexa, que é não estar a desenvolver um serviço público, tal como um hospital público deve fazer. Por outro lado, isto é uma linha, é um esclarecimento, como eu penso, a sociologia pensa as questões à volta da ferida e da úlcera. Por outro lado, há ainda uma outra questão, esta mais do lado da sociologia do corpo, da sociologia das emoções, que tem vindo a ser trabalhada. Eu devo dizer que a sociologia do corpo e, mais recentemente, a sociologia das emoções tem trazido muitas perspectivas inovadoras na forma como os profissionais podem ser formados, por exemplo, para compreender que um doente, quando tem uma úlcera ou uma ferida, não tem apenas ali uma chaga aberta, que precisa de ser desinfetada, que não pode chegar a uma situação de poder alargar-se a um membro e poder pôr em causa um membro. E daí a ameaça e o risco das incapacidades, das imobilidades, de todas as formas de disfuncionalidades que estão na memória dos indivíduos relativamente ao que significa ter uma ferida que não consegue ser curada. Será que há alguma doença autoimune? Será que há algum processo de tratamento dessa ferida e dessa úlcera que resiste na medida em que o sistema imunitário não está disponível para responder? Ou será que se estão a usar todos os recursos? Será que alguns recursos não estão a ser usados? Ponho a pergunta ao contrário. Ou seja, um doente é uma pessoa que tem um corpo. E porque tem um corpo, tem uma representação sobre o corpo. E porque tem, quando eu digo uma representação sobre o corpo, tem sensações, tem percepções, tem representações sobre esse corpo, produz múltiplos significados sobre a viabilidade do seu corpo. Cada um de nós, se tem uma ameaça de que qualquer coisa não vai funcionar e pode comprometer a nossa mobilidade, a nossa existência corporal na sua dimensão intacta e inteira, temos imediatamente a percepção de que há qualquer coisa que está em risco na nossa identidade. Desde logo a identidade corporal. E depois a identidade pessoal, e depois a identidade profissional, e depois a identidade social. E multiplicam-se as várias identidades que começam a ser, digamos assim, contagiadas pela precariedade, pela vulnerabilidade de viver uma situação da qual não se sabe o seu desfecho. E é neste sentido que os fatores que se imbrincam, digamos assim, vou voltar atrás, a multidimensionalidade que eu falava atrás remete para fatores que se imbricam na experiência objetiva e subjetiva, interiorizada, de ter um corpo que se fere, que sangra, que sofre, que se regenera, que se recompõe, que resiste, que pode gritar e gemer, que fala sensorialmente. O nosso corpo fala sensorialmente, em várias linguagens, que não são só as sensoriais, neurológicas ou fisiológicas, essas são as que o público que está à minha frente conhece bem. Há as sensações corporais que estão ligadas à percepção que eu tenho de mim, da imagem de mim, da imagem do meu corpo, da imagem que me é atribuída pelos outros, das limites que começam a esboçar-se pelo facto de eu poder não estar disponível para continuar a praticar desporto, para conviver com outras pessoas, porque não consigo esconder aquela ferida e porque aquela ferida exige que eu tenha posições de imobilidade para conseguir curá-la. Não sei se estou a cometer alguma gafe no que diz respeito a tratamento de feridas, mas as sensações corporais estão ligadas a percepções, a representações, a significados. O que significa para mim ter esta ferida neste lugar do corpo? O que é que implica? Que repercussões vai ter?
E isto é uma incógnita permanente, um mistério que se adensa às vezes durante muito tempo e que tem, de facto, um caráter simbólico, tem um caráter cultural, tem um caráter moral, tem um caráter ético, não é? Ao nível do funcionamento da dimensão ética das profissões e da dimensão ética da relação do indivíduo com os seus pares, dessa pessoa que é doente com os seus colegas de trabalho, a sua família, as suas responsabilidades sociais e não só os profissionais, e, portanto, há dimensões éticas que se desprendem também desta situação e há dimensões estéticas que são tão evidentes que eu nem me vou deter nelas. A possibilidade de haver deformações corporais, a possibilidade de se perder um membro, a possibilidade de se ficar marcado. E ficar marcado é a marcação corporal, é a inscrição de um rótulo, é a inscrição da presença de uma doença que deixou o seu vestígio. E tudo isso confere a cada ferida uma fisionomia própria e uma especificidade particular. Feito este esclarecimento, porque me parece que era importante avançar com ele antes de avançar para outras dimensões que estão mais próximas das organizações e das profissões envolvidas, podemos dizer que o hospital é um lugar estrutural, é um lugar de grande complexidade científica, técnica, humana, relacional. É uma organização, mas também é uma instituição. Portanto, convergem sobre o hospital múltiplos processos que não são só meramente processos clínicos, são processos sociais de largo alcance, são processos de integração de profissionais com várias formações e que se encontram num tempo que está associado à sua posição na divisão de trabalho, nas equipas de saúde, no serviço A, B ou C. E isso faz com que essa complexidade do hospital permita problematizar algumas mudanças em que tem estado envolvido o hospital, não é? E que tem gerado novos dilemas e novos desafios. E eu penso que a maioria das pessoas que estão aqui, que são os congressistas deste fórum, já experimentaram de alguma forma o que eu quero dizer com estes novos desafios e estes novos dilemas. Reparem, um hospital no âmbito de uma sociedade nacional não é apenas, digamos, o seu funcionamento não é apenas determinado pelas políticas de saúde nacionais, está a ser determinado por políticas de saúde supranacionais e políticas de saúde transnacionais. A Organização Mundial de Saúde, o Parlamento Europeu e a Assembleia da República em Portugal, nós temos a noção de que temos 3 instâncias que vão do transnacional ao nacional e que determinam muito daquilo que se passa quando nós estamos a trabalhar numa ferida. Há recomendações, há guidelines, há protocolos que não são produzidos unicamente no âmbito nacional, mas que têm também a incorporação de diretivas, recomendações, orientações, propostas, digamos, de intervenção que foram pensadas, foram concebidas no plano transnacional. E parecendo-nos que o plano transnacional está muito longe de nós, ele está muito perto de nós. Não podemos esquecer a globalização da medicina, a globalização da saúde pública e como estes organismos transnacionais dirigem rapidamente para todos os lugares do mundo, para todas as regiões do mundo, linhas, diretrizes, orientações especificamente indicadas para as questões mais problemáticas e mais complexas que cada região do mundo detém. E isto é já uma primeira questão, porque geralmente nós não equacionamos essa questão quando estamos a refletir sobre as nossas práticas terapêuticas. Equacionamos aquelas que estão perto de nós. O profissional que está ao lado, o gestor que está acima, o diretor que está também acima, mas as hierarquias intermédias, mas não somos capazes de avaliar as implicações que vêm de trás
de trás, de cima, mas é um cima de outra maneira. É o estrutural mais longe de nós, mas simultaneamente mais perto de nós, muito mais perto do que nós podemos imaginar. Então, esta, digamos assim, é uma questão que é muito importante, porque geralmente, como é ditado de baixo para cima, aquilo que os ingleses dizem top-down, do transnacional ao nacional, ou do transnacional ao local, geralmente esquecem-se as especificidades históricas e socioculturais de cada país, de cada sistema de saúde. E cada sistema de saúde tem a sua história. E é uma história que não tem paralelo, não pode ser padronizada. É a única coisa que não pode ser padronizada, é a história. É a história de cada sociedade, é a história de cada sistema de saúde, é a história de cada profissão em cada sociedade, é a história das doenças, é a história dos doentes. E isto não é suscetível de qualquer forma de padronização. Portanto, esta é uma primeira, digamos, dimensão que me parece importante trazer para a reflexão convosco. Por outro lado, como é que o hospital pode resistir culturalmente à força irreprimível de todas estas orientações e diretivas? Ou seja, não pode recusar as vantagens da sua inserção nestes movimentos globais. Tem que estar dentro destes movimentos globais. Mas não pode esquecer que há muitas desvantagens nesta conexão, não é? Nesta conexão internacional. Então, entre vantagens e desvantagens, quais os desequilíbrios a preservar? Como controlar os seus efeitos e as suas incidências particulares sem provocar disrupções sobre a ordem organizacional e sobre a ordem institucional do hospital? Quais as declarações de princípios a negociar na relação entre o local e o transnacional, ou o nacional e o transnacional, como quiserem? Por outro lado, há uma outra dimensão, agora pensando no plano da sociedade portuguesa, plano nacional. O hospital é o lugar central onde se jogam orientações contraditórias entre várias políticas. E os profissionais e os doentes estão no fogo cruzado de todas essas orientações contraditórias. Por um lado, as políticas de saúde de caráter geral, às vezes demasiado geral, sustentadas num modelo de governação que se articula a políticas públicas intersetoriais, saúde, segurança social, saúde, trabalho, saúde, educação, saúde, família, portanto, saúde, doença, políticas de saúde sobre a doença mental, e vamos vendo que nas múltiplas políticas intersetoriais há, de facto, às vezes políticas demasiado especializadas e que geralmente ficam no papel e nem sequer são aplicadas, e depois falta um contexto de avaliação global dos impactos das políticas traçadas anteriormente. A sociedade portuguesa é caracterizada por não avaliar os seus processos políticos. Avaliam-se professores, avaliam-se médicos, avaliam-se profissões, mas não se avalia a eficácia das políticas, não se avalia quantas políticas foram traçadas e não foram concretizadas. E não se avalia os impactos globais que as políticas setoriais em cada setor vão lançando como efeitos não esperados, efeitos acidentais, efeitos às vezes até incompreensíveis para quem produz as políticas e para quem gera as organizações de saúde. Políticas hospitalares são outras políticas sobre as quais os profissionais e os doentes estão sob o fogo cruzado. De ordenamento do hospital, de regulação do hospital, de gestão das suas práticas terapêuticas. Eu vou já daqui a um bocadinho falar nisso, mas são muito importantes, e as práticas hospitalares têm um lugar relativamente à parte face às políticas de saúde em geral, porque geralmente são pensadas sempre a partir da consulta prévia de quem gera hospitais, de quem gera as direções clínicas e de quem gera os serviços. Nem todos são igualmente consultados. Há profissões que nunca são consultadas, mas as profissões que dirigem
e que têm funções de chefia. Quando eu digo chefia, chefia clínica, direção científica, de coordenação técnica, de coordenação funcional, essas geralmente são chamadas. E, portanto, as políticas hospitalares costumam ser mais bem-sucedidas na sua concretização, porque exatamente cooptam previamente o dito consenso entre todos estes agentes com uma posição estratégica dentro do hospital. Depois há as políticas médicas, não é? De ensino, de investigação, de organização das atividades médicas, que costumam saber furtar-se, porque estão ligados a outro ministério, é o Ministério da Educação e da Ciência, e portanto, e agora é o Ministério da Educação só, e portanto não têm de facto, senão uma tutela que não coincide com a tutela da organização da sua atividade hospitalar. A separação entre as duas tutelas dá, digamos, margem muito ampla, não é, de liberdade, no sentido da organização das políticas médicas, que ninguém controla, porque quem controla são as autoridades universitárias, são os especialistas da universidade, são os cientistas, são os professores da universidade que fazem isso. Daí que seja muito importante não esquecer que essas políticas médicas estão subjacentes sempre às políticas hospitalares. Estão muitas vezes encobertas pelas políticas hospitalares, mas elas vão se realizando e vão prosseguindo os seus objetivos quase invisivelmente, quase subterraneamente. Muitas vezes só nos damos conta, como dizia há muitos anos um administrador que eu entrevistei, dizia-me assim: eu só sei que há uma especialização nova quando vejo surgir um novo serviço. E quando um novo serviço surge ligado a um professor que fez uma tese de doutoramento naquela área e que já tem um corpo clínico preparado para começar a produzir práticas médicas especializadas. E isto hoje já não é tanto assim, mas a margem de liberdade ainda é ampla. Daí que não possamos esquecer que essas políticas também funcionam e circulam na organização hospitalar. Depois, as políticas de inovação tecnológica. Cada vez mais as práticas terapêuticas têm incorporação tecnológica. Eu penso que até nas intervenções sobre feridas e úlceras, provavelmente os métodos atuais não têm nada a ver com os métodos de há 10, 20, 30 anos atrás. Não só pelas substâncias que são usadas, pelos medicamentos, pelos saberes operatórios de manejar, pelos materiais, os recursos materiais, como os pensos, os adesivos, os processos de cicatrização ganharam uma complexidade tão grande. Há tanta inovação tecnológica no sentido de ir confrontando a complexidade também das feridas, que vai sendo cada vez maior, é na correspondência à ideia de que cada vez temos mais feridas que resultam de doenças crónicas e doenças crónicas degenerativas. Logo, a cicatriz da ferida só se pode considerar completamente acabada se a doença de base estiver controlada. Porque ao mínimo descontrolo de uma doença, a ferida reabre, ou reabre no mesmo sítio ou noutro sítio qualquer. Daí que as políticas científicas de inovação tecnológica sejam muito importantes. Está-me controlando as horas, está bem? Ao nível da organização, portanto, que processos de hierarquização é que surgem desta reflexão? Ocorrem da mesma maneira nos hospitais públicos e nos hospitais privados? Estou a fazer interrogações, questionamentos. Que efeitos de negociação política as orientam? Caminham na mesma direção ou em direção contrária? As políticas que eu estive a falar complementam-se ou substituem-se? Por exemplo, as políticas de saúde e as políticas hospitalares estão associadas ao reforço do controle técnico-burocrático da gestão hospitalar. Será que é assim? E as políticas médicas e de inovação científica estão associadas apenas às estratégias de poder médico, tentando manter e alargar os seus espaços de autonomia, reativando novas modalidades de autorregulação? Será que isto está a acontecer? Ou as habituais relações de força entre políticas alteraram-se e, por exemplo, as políticas hospitalares ganharam uma expressão mais médica e menos gestionária? Ou será o contrário? As políticas de gestão
as políticas hospitalares, não era gestão, as políticas hospitalares ganharam uma expressão mais gestionária do que clínica ou médico-clínica. E até a dimensão gestionária dessas políticas tende a sobrepor-se à dimensão médico-clínica. Será que é verdade? Será que nós observamos isso na organização das relações sociais entre gestores e médicos numa organização como o hospital? Eu vou passar à frente deste ponto, porque tenho 20 minutos, e gostava de colocar mais um ou outro questionamento. O que acontece entre os centros de saúde, USFs, Unidade de Cuidados da Comunidade e hospitais? Estão articulados? Articulam-se entre si ou continuam profundamente desarticulados? Os doentes, nos seus itinerários terapêuticos, queixam-se de que os seus médicos de medicina geral e familiar não dialogam com os médicos especialistas, para quem são dirigidos, e os médicos especialistas não dão o feedback indispensável aos médicos de medicina geral e familiar, no sentido de haver integração no cuidado, uma integração pensada na informação ao doente, no acompanhamento do doente, na convocação da participação do doente. Será que nós continuamos a assistir a digamos assim, ao virar de costas do médico hospitalar e do médico de medicina geral e familiar? Estarão ainda de costas voltadas? Será que nós podemos dizer que ainda não é possível falar em articulação entre cuidados primários e cuidados hospitalares em Portugal? E esta pergunta tem subjacente uma preocupação muito grande. É porque tem havido medidas políticas no sentido da reforma dos cuidados de saúde primários, mas elas não parecem ter qualquer eficácia na modificação das condições estruturais de passagem do doente dos cuidados primários para os cuidados diferenciados. Porquê é que isto acontece? Porque é que o doente muitas vezes é obrigado a repetir uma história clínica, é obrigado a ver o diagnóstico do seu médico de medicina geral e familiar a ter que ser confirmado no hospital pelo médico especialista? Porque é que ele é obrigado a fazer novamente exames, quando os exames que foram feitos anteriormente ainda eram válidos para conseguir, para haver, digamos, uma matriz de referências que já estavam traçadas relativamente à sua condição de doença. Estas questões são importantes porque, quando fazemos investigação nos hospitais, e quem trabalha nos hospitais sabe isso, nós percebemos que há muita medicina preventiva ainda nos hospitais e muito pouca, que devia estar nos cuidados de saúde primários e continua a não estar. O médico de medicina geral e familiar é obrigado a ser tão generalista que não consegue responder a esta necessidade de desenvolver uma abordagem preventiva às úlceras, às feridas, às doenças, aos problemas de saúde em geral, sejam de saúde individual, sejam de saúde coletiva. Eles não estão preparados, mas, por outro lado, também não estão preparados para poder, digamos, responder a outras exigências para a qual não têm recursos. Não têm recursos físicos. Às vezes um consultório tem que ser distribuído por vários médicos durante um tempo. Não tem tempo para consultar o doente. Não consegue olhar diretamente para o doente durante muito tempo, porque está a registar, para ser, digamos, monitorizado à distância, o conjunto de dados terapêuticos que está a realizar, e nós estamos a ver o médico de medicina geral familiar dessolidarizado com o doente, porque não pode oferecer todas as dimensões de solidariedade que um ato médico desdobra, não é? Por outro lado, o ato de enfermagem também está igualmente amputado dessas possibilidades, porque o tempo é pouco, porque há poucos recursos humanos, porque não há recursos suficientes.
e que esses recursos muitas vezes estão centralizados no hospital. Aliás, quase sempre estão concentrados no hospital, porque nós temos ainda um sistema predominantemente hospitalocêntrico. Se ampliarmos esta análise da posição que ocupa o hospital e da posição que ocupa o Centro de Saúde, o SF, Unidade de Cuidados da Comunidade, e não vou dizer todas as outras unidades que estão previstas e não estão ainda a funcionar na maior parte dos casos. Se pensarmos nas unidades de cuidados paliativos, também. Se pensarmos em todos estes lugares onde se produzem cuidados e onde úlceras e feridas podem surgir de uma forma mais ou menos gravosa, provavelmente podemos dizer que estamos a olhar para um hospital não já como produzindo apenas serviços públicos, mas também estamos a olhar para um sistema de saúde que aceita sem concorrência, sem desconstrução os princípios da concorrência de mercado, deixando os hospitais organizarem-se segundo a lógica do serviço público, mas encobrindo as lógicas particulares que estão subjacentes. No fundo, nós estamos a pensar, e isso está investigado, de que se constituem clientelas socialmente estratificadas que têm acesso ao hospital público e ao hospital privado, esses acessos são diferenciados e os cuidados de saúde hospitalares contribuem bastante para a reprodução das desigualdades sociais, pondo muitas vezes em causa a relação entre democracia e saúde. A relação entre saúde e democracia e a origem das desigualdades sociais no acesso à saúde e nos processos terapêuticos que o doente faz no âmbito das organizações de saúde é largamente tributária da possibilidade de um sistema de saúde pôr o seu setor público a funcionar em todas as suas dimensões de universalidade, de gratuitidade e de acesso a todos os cuidados. E isso não está garantido e cada vez menos está garantido para o cidadão. Então, tendo em linha de conta tudo isto, vejamos, por outro lado, estamos a assistir a processos de transição demográfica, nomeadamente às questões do envelhecimento humano. E as questões do envelhecimento humano levantam problemas à organização das atividades hospitalares, já que o perfil epidemiológico dos doentes exige respostas mais complexas do que as que estavam contidas nas tradicionais dimensões asilares, que estão lá no passado. Já não há dimensão asilar na medida em que a rotatividade do doente por cama é muito acelerada e não permite fazê-lo. Alguns hospitais públicos, devo dizer, que ainda faz, perante determinadas situações de carência do doente, de solidão, de abandono, de ausência de infraestruturas, de não ter casa para onde voltar, não ter pátria para onde voltar. Muitos imigrantes estão muitas vezes hospitalizados durante muito tempo. Isto é uma dimensão que geralmente fica oculta quando nós avaliamos o setor público da saúde, não é? Não temos a noção de quantos casos que foram de doença, mas depois, uma vez recuperada a doença, os doentes ficam porque a dimensão de solidariedade social não está completamente expulsa do hospital. E isto faz com que, isto é uma especificidade da sociedade portuguesa, as organizações, por mais complexas que sejam, como é o caso do hospital, nunca põem para fora do seu âmbito a possibilidade de produzirem solidariedade social. Não é na dimensão caritativa do passado, que está em desuso, que já não faz sentido, é na dimensão, digamos, humana, na dimensão de manter uma dimensão humanista na relação do hospital com os doentes. E em muitos hospitais públicos isso acontece. Claro que nos hospitais privados tal não pode acontecer. Por isso é que os hospitais públicos dão resposta a pessoas que às vezes precisam de regressar à sua pátria e não têm dinheiro. São eles que estabelecem relações com as embaixadas, são eles que organizam, é nos hospitais que se organiza todo o processo de transferência desse doente para o seu país de origem, para a sua família, no fundo. E estou-vos a dizer isto porque as questões epidemiológicas estão-se a transformar, os problemas de saúde dos idosos já não são os mesmos, já não são apenas aqueles que precisam de cuidados de conservação de saúde, no sentido de
responder a uma desidratação, responder a má nutrição, responder a problemas cardíacos crónicos. Faz-se muito isso no SO, mas um doente idoso, quando é acamado, é um doente que precisa, de facto, de cuidados que são mais complexos, na medida em que estamos a gerir crises de falência orgânica, às vezes falência orgânica total. E, por outro lado, estamos a gerir muitos tipos de dor. O alívio da dor é cada vez mais multifacetado, é cada vez mais medido, isso eu sei, há escalas de dor, mas as dores são muito diferentes de acordo com as patologias dos doentes. E, portanto, há processos de dor que são para continuar e esse doente transita para unidades de dor. Há dores que são para aguentar enquanto se está internado e exigem um cuidado especial na gestão dessa dor. Faz parte, portanto, desta moldura de complexidade que eu estou aqui a traçar à volta das situações mais frequentes, onde há úlceras e feridas, as complexidades de caráter tecnológico, científico, operativo, acrescidos dos atos de salvar a vida, de oferecer uma oportunidade de regenerar e reconstruir outras vidas que há alguns anos atrás ainda fatalmente eram mortais ou redundavam na inviabilidade do corpo, numa incapacidade permanente. E isto é qualquer coisa que nós temos também que equacionar se queremos estar atentos ao que se passa nos hospitais. Quanto tempo tenho? 8 minutos. Então, vou beber água. Então, passando a uma última parte, eu estou a passar muitas partes, mas vou à última parte. É a propósito de tudo isto que nós podemos dizer que podemos falar das consequências que advieram da empresarialização dos hospitais, da implementação de um novo modelo de gestão, aquilo que é chamado New Public Management, ou em francês, Nouvelle Gouvernance. Este modelo concretiza-se em Portugal a partir de estratégias políticas de governação da saúde que, como noutros países, porque é importado, não é? São modelos que são importados, lá está as orientações, determinações internacionais, supranacionais, transnacionais, a determinarem como é que se faz a empresarialização dos hospitais e essa empresarialização aposta na melhoria dos cuidados com base na acreditação realizados por peritos externos, internacionais, o mais frequente é ser o King's College, nas novas formas de cooperação interna entre os profissionais, através da implementação de novo modelo de gestão, e no confronto dos custos, no controle dos custos, através do escrutínio sistemático, rigoroso, das atividades hospitalares e dos atos de saúde praticados. O que os especialistas destas matérias, das matérias da gestão, referem como uma primeira avaliação destes processos é que hoje o hospital está colocado entre uma dimensão institucional que parece já não produzir as regulações esperadas e com a mesma eficácia, e uma dimensão organizacional que ainda não produziu todas as suas consequências e que, portanto, não se consolidou, o que pode estar na origem de crescente mal-estar das profissões hospitalares. E quando eu digo mal-estar das profissões hospitalares, é nas relações interprofissionais, é nas relações intraprofissionais, dentro da profissão, entre profissões, é no processo de gestação, de origem, da solidariedade profissional em determinadas situações mais complexas, difíceis e críticas, e é em processos de solidarização com a perspectiva do doente. Muitas vezes, por efeitos de cansaço, de mal-estar e de conflito instalado entre diferentes profissões, estes processos de solidarização, quando eu digo desolidarização, é no sentido de não falar apenas em conflito, em tensão, mas em relaxamento, deslaçamento da cooperação integrada que estava prevista, que foi experimentada durante anos e que, de repente, o novo modelo de gestão fratura
e vai fraturar não só a equipa, vai não só fazer desaparecer muitas vezes o serviço, como fratura as equipas, como coloca os profissionais numa situação de não se reconhecerem como membros de uma equipa de saúde, a funcionar de acordo com os princípios da solidariedade interprofissional e de relação com o doente. Isto é muito importante, porque o que queremos dizer com declínio institucional? Por um lado, o declínio do programa institucional que regula as atividades hospitalares. Os termos da sua configuração institucional eram claros, estavam bem estabelecidos para os que lá trabalhavam e para os que acediam aos seus universos como doentes. As hierarquias formais e informais, porque o hospital tem muito mais hierarquias informais do que hierarquias formais, a investigação diz isso, as hierarquias definiam bem os tipos de autoridade e de poder, reforçadas pela sua conversão simbólica. A verticalidade hierárquica exigia a horizontalidade do doente, acamado, socializado, institucionalmente a uma docilidade respeitosa. O funcionamento das duas linhas de autoridade estavam bem identificadas. Cada um conhecia o seu lugar, a sua posição e os processos de conformismo e a este ordenamento social institucional eram conhecidos e interiorizados. Este processo de ordenamento está em desconstrução neste momento. E quando eu digo neste momento é desde que nós temos um novo modelo de gestão hospitalar. Como também está em desconstrução a ordem institucional do hospital. A auréola de prestígio médico não é a mesma, a dimensão simbólica do seu poder está sob pressão, não está perdida, está sob pressão. As profissões e as categorias socioprofissionais reivindicam a posição de peritos e aspiram, legitimamente, às possibilidades de diagnosticar e de se especializarem neste domínio de decisão clínica, como é o caso dos enfermeiros, como é o caso dos técnicos que produzem os meios auxiliares de diagnóstica e terapêutica. Ainda há bem pouco tempo nós tivemos aquele despacho do Ministro da Saúde que, perante um surto epidémico de crise, considerou que os enfermeiros podiam prescrever, portanto, era-lhes dada a possibilidade de prescreverem exames complementares de diagnóstica e terapêutica e viram as discussões apaixonadas que se lançaram pelos meios de comunicação social, na medida em que, mesmo sendo provisória e mesmo sendo voluntária, não era obrigatório, que o hospital aceitava ou não aceitava esta possibilidade de racionalizar uma atividade feita na urgência, porque há racionamento de recursos, não é? Tem que se racionalizar tanto mais quanto os recursos são escassos, e mesmo uma medida que poderia provisoriamente ter poupado mortes, não é? Acabou por não ser seguida na maioria dos hospitais, exatamente porque a própria Ordem dos Médicos considerou que era inapropriado, desadequado, mesmo sendo tutelado pelos cuidados, pela direção clínica da urgência, mesmo sendo tutelado pelos guidelines da Direção-Geral de Saúde, houve imensos problemas. E isto mostra, de facto, como os profissionais, apesar de estarem na organização da divisão de trabalho com uma posição objetiva bem definida, não dispõem todos da mesma autonomia para, por exemplo, produzir diagnósticos, para poderem ter a liberdade, a autonomia, no sentido de terem a liberdade de prescrever todos os atos terapêuticos que são considerados adequados e que podem ser até objeto de uma discussão na equipa de saúde, na equipa com quem trabalham. E estou a dizer isto porque os doentes, agora vendo do lado dos doentes, os doentes estão mais conscientes dos seus direitos, que os torna mais impacientes e mais exigentes, tanto mais quanto têm o acesso a conhecimento e informação que está na origem de novos protagonismos. Os doentes são capazes de assumir novos protagonismos. Claro que eu não vou dizer euforicamente, como é dito em muitos lugares, que os doentes cada vez sabem mais, os doentes têm cada vez mais informação clínica. É preciso pensar que a maioria das famílias em Portugal, se tem um computador,
O computador é para o filho que está a estudar, é comprado para alguém, não é para ser usado por aqueles que são mais velhos. Geralmente, quando têm que usar, têm que o fazer a partir, digamos, dos conhecimentos que são dados por familiares. E há muitas famílias que não têm computadores. Não têm que comer, como é que podem ter computadores? Portanto, as ilusões são criadas a partir de ilusões, ou se quiserem, de mistificações que são feitas sobre as condições reais de vida e de trabalho e de subsistência das pessoas na relação com a vida, como na relação com a saúde e a doença. Eu sei. Conclusão. Conclusão. Eu vou passar por 3 conclusões. Eu não vou ocupar mais tempo. Tinha uma imensa coisa para vos dizer. Eu acho que escrevi imenso, mas não faz mal. Um dia podem ler aquilo que eu ando a escrever. Queria só dizer que cuidado, quando eu digo cuidado às vezes, esta nova gestão empresarial começa neste momento a falar na substituição em saúde. E a substituição em saúde é determinadas profissões passarem para profissões que estão imediatamente ao lado, as tarefas menos complexas. E chama-se substituição em saúde. O que acontece nas relações entre profissionais, e penso que no tratamento de uma ferida ou de uma úlcera, isso deve estar sempre a acontecer, é aquilo que se chama delegação de tarefas. A investigação feita por todo o mundo, eu digo por todo o mundo porque a investigação feita na Austrália, na Inglaterra, na Europa em geral, nos Estados Unidos, fala em dirty work, trabalho sujo. E o dirty work, neste caso, quer dizer que muitas vezes as profissões com posição dominante na organização do trabalho à volta de um processo complexo, exatamente porque se querem centrar na complexidade desse processo, colocam nas margens da substituição ou da delegação de dirty work todas as tarefas que são menos complexas. E isso é transversal a todas as organizações de saúde, sejam públicas, sejam privadas, seja no centro de saúde, seja nos hospitais. É qualquer coisa que caracteriza, é uma dimensão que caracteriza transversalmente as relações entre profissionais de saúde em contextos terapêuticos diversos. Primeira conclusão. E não me vou deter mais neste aspecto. Outro aspecto que é muito importante assinalar e que eu não vou ter tempo para o desenvolver é o seguinte. Neste novo modelo de gestão, há aquilo que alguns autores chamam o fetichismo das regras. As regras transformam-se em fetiches. Nada se faz sem regras. Nada se faz sem guidelines, nada se faz sem protocolos, as margens de improvisação estão completamente asfixiadas e qualquer profissional tem medo de ultrapassar essa margem de improvisação que num dado momento parece ser salvadora de uma situação clínica, exatamente porque pode ser chamada à responsabilidade pelas suas chefias mais diretas e pelas chefias mais indiretas. Ora, o fetichismo das regras tem vindo a atravessar, digamos, a gestão hospitalar, este novo modelo de gestão hospitalar, e então alguns autores falam na inflação de procedimentos. Cada vez mais os hospitais, os contextos terapêuticos em geral, têm procedimentos sobre procedimentos sobre procedimentos que são desagregados em subcategorias e que dão origem a um processo inflacionário. E o processo inflacionário é dizer que há procedimentos a mais. E esses procedimentos a mais exigem regras permanentemente revistas e revistas, atualizadas e reatualizadas, para poderem ser eficazes e poderem cobrir a enorme margem de indeterminação, imprevisibilidade, incerteza que atravessa a natureza dos cuidados de saúde e que ninguém sabe ponderar quantitativamente e que pode surgir em qualquer momento. Portanto, há uma segunda questão que tem a ver com esta inflação de procedimentos, que está ligada ao fetichismo das regras, portanto, estou-vos a dar categorias, não é? São conceitos que permitem analisar o contexto de trabalho cotidiano e que nos permitem compreender que, provavelmente, nós temos uma inflexão muito pronunciada da orientação para o doente
Passamos da orientação para o doente para a orientação para o processo. Ou seja, há um deslocamento que se tem vindo a dar gradualmente de que todo o trabalho dos profissionais que estava orientado para o doente, para as necessidades do doente, para os tempos do doente, para as respostas do doente, para as reações do doente, para os pânicos do doente, as dores do doente, são tantos os procedimentos, é preciso registar tanta coisa que então, da orientação para o doente, há uma deslocação progressiva dessa orientação para o processo. E isto é muito preocupante. É muito preocupante porque o estatuto dos profissionais reside numa formação em que as competências foram essencialmente pensadas como sendo dirigidas para o doente através de um serviço que é um serviço de caráter público, através de um serviço que dá prioridade às questões éticas, às questões socioéticas, às questões culturais, às questões morais e que não entram em nenhuma regra, em nenhum protocolo. Logo, é um problema que cada profissional tem que gerir individualmente, às vezes solitariamente, outras vezes fazendo a partilha com a equipa. Estou quase a terminar. Por outro lado, há uma outra questão que eu também vos queria dizer, é que a estandarização, a padronização dos cuidados, ou estandarização dos cuidados, muitas vezes é inaplicável. Há imensas dimensões de inaplicabilidade, por causa da dita contingencialidade, incerteza e indeterminação de que eu falei. E os profissionais mergulham muitas vezes em atividades cuja situação não é possível tratar com aquele protocolo. E têm que gerir essa angústia, têm que gerir essa decisão que muitas vezes está entregue a ele próprio e que muitas vezes é dificilmente partilhável porque é quase reconhecer, ou o outro quase reconhecer a sua relativa incompetência profissional. E estas fronteiras são tão nebulosas que é muito tenues, de tal forma que se pode passar de uma dúvida para uma incompetência. E nós nem sequer damos por isso, os profissionais não dão por isso. E isto é um problema porque, à medida que tudo isto se vai acumulando, nós vemos um deslocamento da perspectiva centrada no doente para a perspectiva centrada no serviço. As responsabilidades que se tem que assumir perante o serviço, as responsabilidades que se tem que assumir perante a direção do serviço, a direção do departamento, a direção clínica, a gestão do hospital. Finalmente, estou a passar por cima de muita coisa, mas finalmente, o que eu queria também falar é numa questão que tem vindo a absorver a atenção de muitos especialistas da gestão, da sociologia, das ciências sociais em geral, para não estar agora a enumerar todas. Alguns autores falam de crispação de identidades. As identidades profissionais estão em crispação. Ou seja, as identidades continuam a estar associadas. Pensem na vossa identidade profissional só por um minuto. Na vossa identidade profissional. E pensem quantas identidades estão dentro da identidade profissional. A identidade do lugar onde se trabalha, hospital, centro de saúde, o SF, cuidados continuados, conferem uma cultura particular, a cultura de um lugar, a cultura de uma organização específica. Está na vossa identidade profissional. A cultura de uma profissão. Portanto, as culturas profissionais são culturas geradas na formação, treinadas na prática e, digamos assim, sedimentadas, consolidadas na relação com as outras profissões. Logo, também temos culturas profissionais. Por outro lado, a cultura dos serviços. Cada serviço tem uma determinada especialização. E essa especialização tem um determinado espaço de ação. Quem trabalha num serviço, trabalha a partir de uma identidade que incorpora a cultura do serviço também. Mas não é só esta, ou não são só estas. Também há as culturas terapêuticas, as concepções terapêuticas de como curar e tratar. Vão variando de acordo com a profissão e vão variando em cada profissão de acordo com a atividade
médica e clínica que se vai desenvolvendo. E, se continuarmos, temos a cultura de formação, a escola onde foi feita a formação, a idade a que se pertence, culturas geracionais, e o género, as culturas de género, o ser homem ou ser mulher, tem imensa importância nas relações entre profissionais, como muitos homens e mulheres que aqui estão bem sabem. Então, no âmbito das mudanças que atravessam o hospital, estas identidades são mobilizadas não apenas para marcar e defender territórios de poder, não apenas para desenvolver estratégias de prevalência da profissão sobre a organização ou da prevalência da organização sobre a profissão, mas, acima de tudo, estão envolvidas na disputa social de novos processos identitários, novos processos de organização terapêutica e, no fundo, o hospital é um enorme campo de luta. É com esta mensagem, que é a última mensagem que eu tinha aqui, tendo passado por muitas outras questões que não discuti, que eu gostava de deixar alguma matriz conceptual, analítica, para pensarem, para refletirem sobre o que significa trabalhar num hospital e sobre o que significa trabalhar com doentes que não são apenas corpos com chagas, com feridas, com úlceras, mas que são entidades psicossomáticas, mas entidades socioculturais. Esta dimensão é que é mais debatida na organização dos cuidados. E desejo-vos um ótimo congresso. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. Como é uma conferência, não terá direito a perguntas e esta questão do aviso do tempo não é por mim, ficava aqui mais uma hora a ouvi-la, mas há um programa a cumprir. E seria interessante, com certeza, debater, mas está fora do contexto de uma conferência. En passant, recomendo, como a Sra. Professora disse, para quem se interessa sobre os poderes e os saberes hospitalares e as suas relações com a sociedade, a tese de doutoramento da Sra. Professora que podem procurar. E devem procurar, chama-se Saberes e Poderes do Hospital, uma Sociologia dos Serviços. Muito obrigado a todos. 20 minutos para café.